Spartans de Halo, Space Marines de Warhammer 40k ou os temidos Sardaukar de Duna. Se essas forças colidissem, quem restaria de pé? A ficção científica nos deu visões brutais do futuro da guerra, e hoje vamos colocar ordem no caos. Prepare seu traje de combate, porque essas são as 10 tropas mais letais e tecnologicamente imparáveis que o cinema e jogos já criaram. Qual dessas tropas você acha que ganharia um Battle Royale? Deixe o seu like e bora pro vídeo. Em 10º lugar, eles fazem pelo dinheiro. Eles são o melhor que a Weyland-Yutani pôde enviar em 2112, quando Ripley retorna ao planetoide LV-426. Os Colonial Marines são a cara da ficção científica raiz. Imagina um exército mais bem treinado de hoje, mas com tecnologia de 2 séculos à frente e a missão ingrata de policiar a fronteira fria do espaço. Eles são os casca-grossa da Weyland-Yutani. O que torna o Colonial Marine mortífero não é seu músculo, é o metal. M4A1 Pulse Rifle, a arma padrão, dispara projéteis de 10mm sem estojo com uma cadência bizarra. Além de ter um lança-granadas acoplado, o som desse disparo é o terror de qualquer xenomorfo. M56 Smart Gun. Aqui o jogo muda, é uma metralhadora pesada, montada em um braço hidráulico que rastreia alvos automaticamente. O soldado só precisa apertar o gatilho, o computador cuida da mira. Motion Tracker. Eles sabem onde você está antes mesmo de você saber que está sendo caçado. A força deles reside na doutrina. Eles são treinados para busca e destruição. Se o problema é uma infestação alienígena ou uma revolta em uma colônia mineradora, os Marines chegam no seu UDL Cheyenne Dropship para resolver o problema com fogo, carregado com um blindado M577. Eles são extremamente letais contra qualquer oponente humano. Se colocarmos um exército moderno de hoje contra um esquadrão de Colonial Marines, a tecnologia de sensores e as armas de pulso transformariam o campo de batalha em um massacre em minutos. Apesar de toda a arrogância e poder de fogo, os Colonial Marines têm uma fraqueza. Eles ainda são humanos. Eles sentem medo, eles morrem com uma única mordida ou jato de ácido. Sua logística depende de naves com munição limitada. No nosso ranking, eles são um ponto de partida porque representam o limite máximo que o ser humano normal pode alcançar com tecnologia militar pesada. Daqui para frente, exércitos especializados que unem tecnologia, treino e condicionamento mental. Os Colonial Marines provaram que no espaço ninguém ouve você gritar, mas todo mundo ouve o som de um rifle de pulso descarregando. Mas o que acontece quando o soldado é a própria arma? Se os Colonial Marines são a infantaria de elite, os ODSTs são os psicopatas que acham que descer da nave é seguro demais. Conhecidos como Helljumpers, o lema deles diz tudo: primeiros pés no inferno. Eles não esperam a zona de pouso estar limpa, eles são a limpeza da zona de pouso. A maior arma de um ODST é a sua entrada. Eles utilizam as chamadas SOEVs. Além disso, agora é uma daquelas horas em que é melhor ser do tipo forte e quieto. SOEVs são cápsulas individuais disparadas de naves em órbita. Velocidade. Elas atingem a superfície em velocidades hipersônicas. Efeito moral. Imagine estar em uma base inimiga e de repente 10 caixões de metal caem do céu como meteoros ao seu redor e deles saem soldados prontos para o combate. Versatilidade. Diferente dos Marines, que precisam de grandes pistas de suporte, os ODSTs podem ser colocados em qualquer metro quadrado do planeta. Diferente dos Spartans, os ODSTs não têm ossos reforçados, mas seu equipamento compensa a fragilidade humana. A armadura BDU, feita de placas de cerâmica e titânio, com um sistema interno de gerenciamento de calor que torna eles quase invisíveis a sensores térmicos. Tira isso de cima de mim! O Visor Vizir, um sistema de inteligência tática que detecta inimigos no escuro e mapeia o terreno em tempo real. Ferido? Bastante. Nós vamos tirar você daqui. Arsenal especializado, eles são mestres da furtividade e demolição. Usam SMG silenciada e pistola Magnum de curto alcance e precisão cirúrgica. Porque eles estão acima no ranking? Simples, escala de conflito. Enquanto o Colonial Marines lutam contra pragas biológicas, xenomorfos, os ODSTs enfrentam o Cobra, uma aliança alienígena com tecnologia de plasma que derrete metal instantaneamente. Eles operam sozinhos, atrás de linhas inimigas, sem suporte por dias ou semanas. Um ODST é um humano comum levado ao limite absoluto do condicionamento físico e psicológico. Eles são a prova de que o espírito humano pode encarar tecnologias alienígenas superiores e ainda vencer. Eles são os melhores soldados humanos que o dinheiro pode treinar sem mexer no DNA.
Mas o que acontece quando o ambiente força a humanidade a evoluir de forma brutal e tóxica? Os Hellrats de Killzone. Os Hellrats ocupam o 8º lugar porque são, tecnicamente, uma evolução biológica voltada para o combate. Resistência sobre-humana. Devido à alta gravidade de seu planeta, eles possuem uma densidade muscular e óssea superior a qualquer Marine dessa lista até agora. A máscara de gás não é apenas estética, é um sistema de suporte à vida que filtra o ar e fornece uma mistura rica em oxigênio que mantém em um estado constante de adrenalina e prontidão física. Diferente da precisão do ODST, o Hellrat lutam guerra total. O rifle STA-52, uma arma robusta, famosa por sua cadência de tiro e por vir acoplada com escopeta ou lança-granadas, é feita para moer o inimigo em combates urbanos. Doutrina do medo. Eles não querem apenas vencer a batalha, eles querem quebrar a vontade do inimigo. Sua estética, baseada em exércitos totalitários da história humana, é projetada para terror psicológico. Quando você vê os olhos vermelhos brilhando na fumaça, você sabe que a diplomacia acabou. O diferencial aqui é a resiliência. Enquanto um Marine ou um ODST morre se seu equipamento falhar, o Hellrat é o equipamento. Eles são condicionados desde o nascimento a odiar e lutar. Em um ambiente de guerra de atrito, onde recursos acabam e o clima é hostil, o Hellrat prospera onde outros morrem de exaustão. Eles transformam o sofrimento em uma arma de destruição em massa. Eles são a prova de que o ambiente pode forjar monstros. Mas, e se o treinamento não viesse da sobrevivência, e sim de uma tradição de 10.000 anos de fanatismo e precisão? No próximo lugar da lista conheceremos o Punho de Ferro do Império, a Legião 501 de Star Wars. Diferente do que os filmes sugerem sobre pontaria dos Stormtroopers comuns, a 501 é um lembrete sangrento do porquê o Império dominou a galáxia. Eles são a elite das elites, de soldados clones veteranos a combatentes imperiais escolhidos a dedo. A 501 não é enviada para negociar, eles são enviados para exterminar. O que os coloca na 7ª posição é a experiência acumulada em cenários de guerra que nenhum humano comum suportaria. Guerra dos Clones. Eles foram forjados no conflito mais intenso da história da galáxia. Ordem 66. Eles realizaram um feito mais mortífero da lista até agora. A invasão do Templo Jedi. Eles são especialistas em caçar seres que podem prever o futuro e levitar coisas com a mente. O armamento da 501 está um nível acima de qualquer arma balística dessa lista. Os blasters de plasma, suas armas disparam gás ionizado superaquecido. Não há colete à prova de balas que segure isso. O plasma derrete a blindagem e cauteriza a carne instantaneamente. Liderança de pesadelo. Eles respondem diretamente a Darth Vader. Operar sob o comando de Lord Sith significa que o erro não é uma opção. A disciplina deles é absoluta. A sua capacidade tática permite coordenar ataques em escala planetária. Por que a 501 está acima? Tecnologia de energia. Enquanto os grupos anteriores usam pólvora e metal, a 501 usa tecnologia de plasma e escudos defletores. Escopo de combate. Eles não lutam por um planeta, eles lutam por uma galáxia. Eles têm apoio da Frota Imperial e tecnologia de transporte hiperespacial. Especialização anti-meta. Eles são treinados especificamente para enfrentar usuários da força. Contra soldados convencionais, a 501 é basicamente uma força de execução imparável. Eles são o auge da organização militar galáctica. Mas o que acontece quando a ameaça não vem de rebeldes ou alienígenas, mas de deuses Lovecraftianos e anomalias que rasgam a realidade? No próximo bloco, entraremos no mundo das sombras, com as equipes de ataque GOK. Enquanto a Fundação SCP prefere conter e estudar o desconhecido, a GOK, Coalizão Luta Global, tem uma filosofia bem mais direta: destruição. Eles são o braço armado das Nações Unidas no mundo paranormal. Se algo desafia a biologia ou a física ou a lógica, esses caras são enviados para garantir que essa coisa deixe de existir. A GOK ocupa o 6º lugar porque eles lutam contra inimigos que desintegram exércitos anteriores apenas com o olhar. Os Orange Suits são exotrajes de assalto que dão ao soldado força para erguer toneladas e sensores que detectam flutuações na realidade. Tecnologia Veritas. Visores que permitem que o soldado veja através de ilusões mágicas ou camuflagens interdimensionais. Armamento genocida. Eles usam de tudo, desde balas de prata a ferro frio, até lasers de alta potência e armas que atacam o plano conceitual. O que torna a GOK mortífera é a sua falta de hesitação. Eles tratam as entidades divinas como problemas de engenharia. Se um ser é imortal, eles encontram uma forma de negar sua imortalidade através de rituais tecnológicos. Eles são treinados no que chamam de taumologia aplicada. Basicamente, usar mágica como se fosse uma arma de fogo. Eles não temem o sobrenatural, eles catalogam ou eliminam com precisão matemática. Porque eles estão acima do Império em Star Wars. A 501 conquistou galáxias, mas a GOK protege o próprio tecido da realidade.
Contra um exército convencional, Agok usaria armas que apagam a memória dos generais inimigos, ou alteram a física do campo de batalha. Eles lidam com ameaças que podem acabar com o universo em uma tarde. Enquanto o Império luta contra rebeldes, Agok luta contra o fim de todas as coisas. Eles são a elite da humanidade contra o bizarro, mas e se o inimigo for tão implacável e nem a tecnologia mais avançada pode salvá-lo, restando apenas habilidade pura com a lâmina e um fanatismo religioso absoluto? No próximo lugar, conheceremos o terror dos desertos de Arrakis, os Sardaukar, de Duna. Os Sardaukar não são apenas soldados, eles são um motivo pela qual a Casa Corino dominou um universo conhecido por 10 mil anos. Eles são criados em Saluz há séculos, um planeta prisional tão hostil que a taxa de mortalidade infantil é de quase 50%. Se você sobrevive lá, você já é mais perigoso que qualquer soldado comum em outro mundo. No universo de Duna, o uso de escudos de energia Hotman tornou as armas de fogo e lasers obsoletas, já que o impacto de um laser no escudo causa uma explosão atômica. Por isso, os Sardaukar se tornaram os maiores mestres da esgrima. Velocidade sobre-humana. Eles lutam com um ritmo que o olho humano mal consegue acompanhar. Brutalidade psicológica. Eles são conhecidos por usar o terror, não basta matar o inimigo. É preciso fazê-lo com uma eficiência que desmoraliza o exército inteiro. O que o coloca o Sardaukar na quinta posição é o seu fanatismo. Eles acreditam que o Imperador é uma divindade e que morrer em seu nome é a glória máxima. Sem medo, eles não batem em retirada. Um único Sardaukar é capaz de vencer e lutar contra 10 soldados de outras casas e vencer. Treinamento de elite. Dizem que um treinamento de Sardaukar é equivalente ao de um mestre de esgrima de elite de qualquer outro planeta, mas multiplicado pela ferocidade de um animal selvagem. O diferencial aqui é a imunidade tática. O escudo. O escudo de energia do Sardaukar bloqueia qualquer projétil de alta velocidade, como balas da Agok ou tiros da 501. Para matá-los é preciso chegar perto e ser mais rápido que eles na faca, o que é praticamente impossível. Resistência física. Enquanto soldados anteriores dependem de trajes, o Sardaukar é letal mesmo nu. A resistência à dor e condicionamento físico estão no topo da escala humana natural. Eles foram os reis do combate por milênios, até encontrarem os Freemen, mas isso é uma outra história. Agora, o que acontece quando pegamos a vontade de um Sardaukar e colocamos dentro de um corpo modificado por superciência e uma armadura de 1 tonelada? No próximo bloco, entramos no reino dos deuses da guerra. Os Spartans 2S de Halo. Para salvar a humanidade da extinção, a doutora Catherine Halsey criou o projeto mais ambicioso e cruel da história. Sequestrados aos 6 anos de idade, os candidatos a Spartan 2 passaram por um regime de treinamento que mataria adultos de elite, coroado por uma série de aumentos químicos e cirúrgicos que transformariam seus corpos em armas vivas. O que o coloca um Spartan na 4ª posição é a biologia aprimorada. Ossos inquebráveis. Revestido com carboneto de cerâmica, seus ossos são virtualmente indestrutíveis. Tempo de reação. Seus reflexos são tão rápidos que eles enxergam um combate em câmera lenta, o chamado Spartan Time. Eles desviam de balas e reagem antes mesmo do inimigo puxar o gatilho. Inteligência tática. Não são apenas músculos, eles possuem mentes aguçadas para estratégia, processando informações de batalha em milissegundos. A armadura Mjolnir é uma obra de arte da engenharia e nenhum humano normal poderia usar. A força do traje quebraria os ossos de um soldado comum. A interface neural. A armadura é conectada diretamente ao cérebro do Spartan. O traje se move conforme o pensamento, não o músculo. Escudos de energia. Baseados em tecnologia reversa do Covenant, os escudos permitem que o Spartan suporte disparos de plasma e explosões que vaporizam qualquer tropa citada anteriormente nessa lista. Por que eles estão à frente? Velocidade e força. Um Spartan pode correr mais de 70 km por hora e erguer toneladas. Um Sardaukar é rápido, mas um Spartan é fisicamente impossível. Resiliência. Mesmo sem escudos, a armadura e biologia de um Spartan permite que ele sobreviva a quedas do espaço e a ferimentos que matariam um elefante. Versatilidade total. Eles são mestres em qualquer arma, veículo ou cenário, do vácuo do espaço ao combate corpo a corpo mais brutal. Eles são os cavaleiros modernos da humanidade. Mas e se um Spartan é o ápice da precisão, o nosso próximo lugar é o ápice da destruição em massa. Prepare-se para conhecer os soldados que carregam ogivas nucleares como se fossem granadas de mão. A infantaria móvel de tropas estelares. Se você conhece Tropas Estelares apenas pelo filme, esqueça tudo o que viu. No livro original de Robert Heinlein, a infantaria móvel não é a bando de garotos correndo com rifles de metal. Eles são cavaleiros mecanizados dentro de trajes de combate que transformam um único homem em um exército de destruição, em massa. Eles são inspiração original para quase todos os super soldados da ficção.
O que coloca a infantaria móvel na terceira posição é seu traje de combate. Salto dinâmico. Graças a propulsores poderosos, esses soldados podem saltar sobre prédios e cobrir quilômetros em segundos. Eles nunca ficam parados, eles atacam como meteoros. Sensores de outro mundo. O traje amplia audição, visão e tato. O soldado pode sentir o inimigo através de paredes de concreto apenas pelo batimento cardíaco ou pela vibração do solo. A letalidade aqui é absurda. Enquanto um Spartan usa rifles, a infantaria móvel usa armas nucleares táticas, lançadores de ombro. Eles carregam mísseis com ogivas nucleares em miniatura, capazes de vaporizar quarteirões inteiros com um único disparo. Poder de fogo. Um único esquadrão pode destruir um planeta e, em questão de horas, reduzir todas as suas instalações militares a cinzas radioativas, saltando para fora da zona de impacto antes mesmo da fumaça baixar. A diferença é a escala de destruição. Poder de fogo bruto. Um Spartan precisa de estratégia para derrubar uma base. Um soldado de infantaria móvel apenas dispara uma bomba nuclear de seu ombro. Mobilidade. A capacidade de saltar quilômetros em segundos torna os alvos quase impossíveis de atingir para qualquer tropa que esteja no chão. Eles não são infiltradores, eles são um evento de extinção. Mas o que acontece quando a tecnologia encontra modificação biológica extrema e 10 mil anos de fanatismo religioso em uma galáxia de pesadelos? No próximo bloco, conheceremos os Anjos da Morte, os Adeptos Astartes de Warhammer 40k. No 41º milênio não há paz, apenas guerra. Na linha de frente dessa carnificina estão os Adeptos Astartes. Eles não são soldados, são semideuses criados em laboratório, monges guerreiros que abriram mão de sua humanidade para se tornar instrumentos de punição do Imperador. Se você vê um Space Marine em um campo de batalha, ou você é aliado dele, ou seu mundo está prestes a acabar. O que coloca os Astartes em segundo lugar é a biologia que beira o impossível. Órgãos redundantes. Eles têm 2 corações, 3 pulmões e podem sobreviver no vácuo do espaço por tempo ilimitado. Sangue de coagulação instantânea. Se um Space Marine perde um braço, o sangue endurece quase na hora. Eles não morrem por sangramento. Black Carapace. Uma interface neural sobre a pele que permite que a armadura de poder reaja com a mesma velocidade que seus pensamentos. Para um Astartes, a armadura não é uma roupa, é uma segunda pele. O armamento de um Space Marine é projetado para enfrentar as piores abominações do universo. O Bolter. Esqueça balas comuns. O Bolter dispara projéteis autopropelidos de calibre 75, que penetram um alvo e explodem de dentro para fora. É um canhão de mão. Power Armor. Feita de ceramite e adamantio, é virtualmente impenetrável para armas convencionais. Aumenta a força do Marine em níveis onde ele pode esmagar um crânio humano como se fosse uma uva. Por que eles são o número 2? Resiliência absurda. Um Spartan pode morrer com um tiro de canhão. Um Space Marine pode ter metade do corpo destruído e continuar lutando por dias. Experiência de séculos. Devido à sua biologia, eles podem viver centenas, se não milhares de anos. Imagine um soldado com 500 anos de experiência em combate ininterrupto. Imunidade ao medo. Eles são psicologicamente condicionados para não sentir pavor. Diante de demônios ou deuses, eles apenas recarregam suas armas. Eles são uma força definitiva de um império galáctico, mas existe um ser, um único homem que não precisa de um exército. Não precisa de um imperador e que faz os próprios demônios do inferno rezarem pela morte quando ouvem seus passos. No topo da nossa lista, o terror absoluto. The Doom Slayer. No topo da nossa lista não temos uma legião ou um exército. Temos um homem. Ele começou como um Marine comum em Marte, mas após eras lutando em arenas do inferno, ele se tornou algo que a própria realidade não consegue conter. Ele é Doom Slayer. E no universo dele, você não joga como sobrevivente, você joga como um evento de extinção. O que coloca um Slayer em primeiro lugar, acima dos Space Marines? Poder divino. Ele foi abençoado pelo Querubim Samur, com força e velocidade infinitas. Ele não cansa, não precisa comer, não precisa dormir. Sua vontade é tão absoluta que se manifesta como uma força física. Absorção de energia. O Slayer possui a habilidade de absorver a energia vital daqueles que ele mata. Quanto mais ele luta, mais forte e curado ele fica. Para ele, um campo de batalha não é um perigo, é uma bateria infinita. Seu arsenal é uma coleção de relíquias de destruição. Praetor Suite. Uma armadura forjada no inferno, que é quase indestrutível e capaz de canalizar a energia que ela absorve. A Big Funkin' Gun, uma arma que dispara esferas de plasma que limpam salas inteiras de titãs em segundos. The Crucible, uma espada de energia pura, que pode selar demônios de nível apocalíptico com um único golpe. Por que ele vence todos os outros dessa lista? Imortalidade narrativa. O Slayer já derrotou o criador do seu próprio universo. Ele é uma constante universal de destruição. Escala de feitos. Enquanto os Space Marine conquistaram planetas, o Slayer salvou dimensões inteiras sozinho. Fator medo.
Todas as tropas dessa lista lutam por algo. O Slayer é o que as tropas temem. Ele é a resposta final para qualquer ameaça, seja biológica, tecnológica ou divina. O soldado realista que segura a linha de frente com suor e pólvora, ao semideus que rasga o inferno ao meio, a ficção científica nos mostra que, não importa quão perigoso o universo seja, a humanidade sempre dará um jeito de criar algo ainda mais mortífero para revidar. E quanto a você, meu camarada, quem você acha que faltou nessa lista? Deixe nos comentários. A Federação da Superterra, mantendo a democracia gerenciada a salvo com as vidas dos nossos heróis, protegendo a liberdade contra a tirania, com a sutileza de uma mão de ferro. Não poderíamos fechar essa lista sem falar no fenômeno atual, os Helldivers. Se o Coronel Marines fazem pelo dinheiro, os ODSTs caem primeiro no inferno, os Hellrast nasceram nele, os clones desenhados sob medida para a guerra, os Sardaukar tornaram-se a própria lâmina do Imperador, os Mobile Infantry pulverizam e devastam a superfície de planetas, os Spartans extraem o potencial máximo do homem, os Adeptos Astartes elevaram o próprio significado de elevar o nível, os Helldivers, bem, eles levam democracia gerenciada para o inferno se preciso, na forma de bombardeiros orbitais massivos. O que torna o Helldiver mortífero não é apenas sua habilidade com rifle, mas sua conexão direta com destroyers em órbita. Estratagemas. Eles podem invocar ataques de precisão orbital, campos de minas, torres sentinelas e ataques aéreos Eagle 1 em questão de segundos. Sacrifício descartável. Diferente dos Spartans ou Space Marines, que são caros e raros, os Helldivers são infinitos. Se um cai, outro é lançado imediatamente em seu lugar, mantendo a pressão constante sobre o inimigo. Apesar do poder de fogo devastador, os Helldivers ocupariam a base da nossa lista por um motivo. Expectativa de vida. A média de vida de um Helldiver em combate é de apenas alguns minutos. Eles são essencialmente sinalizadores humanos para a artilharia pesada da Superterra. Enquanto o Space Marine é um tanque ambulante, o Helldiver é um humano comum, com um rádio potente e uma vontade inabalável ou uma lavagem cerebral muito bem feita de morrer pela liberdade. Eles podem não ter o físico de um Spartan, mas quando o céu se abre com um brilho de 1000 ataques orbitais, fica claro: ninguém espalha a liberdade de forma tão explosiva quanto eles. A maior tropa de combate da galáxia. Colabore. Existe uma tropa que não está na lista, ainda. Se trata de uma força de segurança representante das Nações Unidas no mais profundo vazio do espaço. Os Cães Pastores da OCP. Criados em segredo dentro do Projeto Golias, esses homens e mulheres foram escolhidos a dedo. Especialistas na arte de dissuasão física e mental, com um detalhe importante: eles não são militares. São engenheiros, pilotos e mecânicos de máquinas impossíveis. Estão ocultos entre os 10.000 tripulantes da Golias e farão de tudo para proteger a humanidade. Eles são um plano Z, caso o caos assuma Golias e o legado de Halley seja ameaçado. Eles são a tropa de choque orbital, treinada para missões de busca e destruição caso exista ameaças em Segundo Sol. Conheça Segundo Sol, é o livro que eu estou lançando ainda esse ano. O que você faria se a Terra tivesse apenas 90 anos, até o completo apocalipse? Em Segundo Sol, a humanidade respondeu ao universo com a Operação Golias, levando 10.000 pessoas da nossa elite até os confins do cosmos. Ação, exploração espacial, terror cósmico e psicológico encontram a ameaça mais antiga do universo. Link em algum lugar do canal, você sabe o que fazer, garanta o seu nome entre os apoiadores. O livro conta com 25 ilustrações inéditas e 260 páginas de puro sci-fi. Forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo.